Você vai abrir a sua Bíblia no capítulo 2 do primeiro livro da Bíblia. Vamos nos aplicar a ler, e eu vou fazer alguns comentários. O assunto é sobre as alianças. Mas se eu chegasse aqui, eu podia falar sobre a aliança da criação, agora a aliança de Noé, depois de Moisés. Eu não vou passar por cima, porque nós temos aqui elementos que precisam ser examinados. Então eu não tenho pressa. Capítulo 2. E nesta manhã, versículo 1, nós vamos seguir até 17. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Palavra importante no verso 3. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo na terra, pois ainda nenhuma erva no campo havia brotado. Por quê? Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. Também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Eu vou ler esse versículo 7, que eu vou falar mais tarde sobre esse aspecto. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvore agradável à vista, boa para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Saiu o rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava-se Pison, é o rio que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro desta terra é bom, também se encontram ali o obdélio e pedra de onix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria, e o quarto é Eufrates. Versículo 15: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E aqui nós temos o pacto da aliança. Verso 16: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, não foi pedido: de toda árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. E a sentença é: porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nosso Deus e Pai, abençoa a nossa mente, a nossa capacidade também de entender, nossos ouvidos estejam abertos para permitir a entrada da Tua palavra,
e que possamos, ó Deus, acolher a Tua palavra. Mesmo, ó Pai, aqueles que já sabem a Bíblia de cor, sabem recitar a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, que eu duvido, mas, Senhor, ainda existe aqueles que dizem, eu conheço a Bíblia toda. Eu espero que seja só uma expressão de palavras, porque é impossível conhecer assim. Mas eu te peço, ajuda-nos, dá-nos boa vontade, pelo menos, para podermos nesta manhã ouvir um pouco mais da Tua palavra. Nós assim fazemos, orando em nome de Jesus, e todos digam amém. Podeis sentar. Pedir sua atenção, gentileza de ouvir. Todo o cenário que está exposto pela Bíblia teve início no Éden, o grande jardim criado por Deus, para dali marcar toda a trajetória e até o fim de todas as coisas. Deus está presente sempre, em toda a história. Eu tenho que ter isso na minha mente, que o Criador, o Espírito parava sobre as águas, Ele criou todas as coisas, e eu hoje estava falando com a minha mulher, falando, a nossa vida é uma vida de fé, e eu creio que tudo que existe, porque Deus assim fez pela palavra. Mas eu quero que você entenda que Deus, porque há uma corrente que pensa, não, nós agora não temos que nos preocupar com o Velho Testamento, porque agora nós estamos no Novo Testamento. Esta é uma teoria, ou até expressão que muitos usam, e tem direito de pensar. Mas eu não posso deixar de entender que Deus não deixou a história para trás. Ele continua dentro da história, desde o Éden, e que vai findar lá no Apocalipse, porque Deus é o Senhor da história, assim como o sol nasce que faz esse percurso, Deus faz isto, até completar o que está escrito lá em 2 Pedro, que nós vamos mencionar mais tarde, porque Deus está no controle. Após Deus cansar, e alguém diz assim, mas Deus se cansa? Você tem que, está escrito, se Ele não descansa, e eu posso até acreditar que Deus não se cansa, mas por que é então que a Bíblia diz que Ele descansou? Qual o objetivo? Após Deus descansar, nós vemos que tinha todo o cenário pronto, e nasce então o primeiro ser humano. E este ser humano, ouça o que eu vou te dizer, ele nasceu da santidade de Deus, e Deus deu a ele, a Adão, a própria vida dele. E ouça bem, por gentileza, eu sei que vocês estão ouvindo, mas eu quero que você, vamos clarear isso para a gente entender. Adão não nasceu, foi formado pelo barro, mas Deus deu nele a vida que só Ele tem. Só Deus tem esta vida. E é por isso que nós temos que entender que Ele deu da sua santidade. Por isso que o homem e a mulher, quando a Bíblia diz assim, sede santo, é porque nós temos esta capacidade. Se nós atendermos a palavra, se nós atendermos os princípios de Deus, a nossa vida pode ser uma vida santa, santificada para Deus. Por quê? Porque nós temos dentro do nosso ser os princípios da santidade divina. Isso é importante a gente começar a acumular isso no nosso coração. E Ele soprou dele. E daí, todo ser humano que nasce recebe esta vida que só Deus tem.
Você pode, nenhum cientista, eles estão tentando de todas as maneiras, mas só Deus dá, porque está dentro dos genes de Deus. Para formar qualquer pessoa tem que ter do homem e da mulher, senão não forma. Vamos então passear, não passear tão somente, mas vamos manusear a palavra de Deus. Lá no livro de João, capítulo 1, baseado nesta vida, João capítulo 1, se você tem a sua Bíblia, e eu espero que você tenha, eu estou insistindo nisso, irmãos. Em João capítulo de número 1, aqui nós falamos quando Jesus iria nascer, mas diz assim: no princípio, verso 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava onde? E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Verso 3 diz: todas as coisas, repita comigo, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito. Ele estava. Agora, olha o verso 4, que diz: a vida estava nele, eu diria que está nele, e a vida era o quê? A luz dos homens. Até esse ponto. Quando você recebe a vida, quando você nasce com esta vida dada por Deus. E ao nascer com esta vida, a criança desenvolve. Quando ela chega a uma idade, hoje está um pouco mais cedo já, começa a brilhar a luz de Deus, e ela passa então o entendimento, a entender. Por quê? Porque resplandece a luz de Deus dentro da vida do próprio Deus que deu para a criança ou para o ser humano. Isto é importante a gente ter esta compreensão, porque assim nós vamos chegar, creio eu, um pouco mais longe daquilo que nós estamos tentando passar para os irmãos, lembrando aos irmãos que o nosso desejo é este. Ainda no Evangelho de João, porque é impossível você ler as Escrituras se você não buscar estas referências. O que é que Jesus fala ou na sua oração sacerdotal, que é João capítulo 17? O que ele diz? Quando ele fez esta oração, ele está qualificando aqui aqueles que pertencem a Deus. E é muito agradável para mim olhar para lá e ver as pessoas abrindo a Bíblia. É muito agradável. E eu espero que aqui ninguém esteja sem Bíblia na mão. E se você não trouxe, semana que vem, por gentileza, traga uma Bíblia. Vamos olhar para a palavra de Deus. No capítulo 17, verso de número 6, diz assim: manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus. Tu nos confiastes, e eles têm o quê? Guardado a tua palavra. Eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas me tens dado e provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes, e eles as receberam verdadeiramente, conheceram que saí de ti, vem a vida de Deus, creram que tu me enviaste. E ele diz assim, verso 9: é por eles que eu rogo. Olha que coisa fantástica. Não rogo pelo mundo. Você vê que ele não vai rogar pelo mundo? Ele não vai rogar pelo mundo. Mais uma vez, por eles é que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Por quê? Porque eles são teus. Aqueles que são chamados por Deus através do Evangelho,
que se convertem ao Evangelho. E eu estava vendo aqui uma palavra chamada conversão, né? Conversão, foi feito ontem, né? Está começando na juventude. O que é conversão? Conversão é quando você ouve o Evangelho e a palavra de Deus, que é viva, ela entra dentro do nosso ser. E ao entrar dentro do nosso ser, ela vai à nossa consciência, que é iluminada pela luz de Deus. Quando esta luz começa a brilhar dentro do nosso ser, nós descobrimos que somos pecadores e que estamos perdidos, e que se nós insistirmos no viver uma vida perdida, nós seremos condenados por toda a eternidade. Então, a conversão é que tira você do mundo, desse pessoal que ele falou, não rogo pelos que estão do mundo, mas por aqueles que estão no mundo, porque o Senhor me deste. Eles estão no mundo, mas a minha palavra está no coração deles, e eles não são envolvidos pelo mundo. Isso é muito bom, irmãos, a gente ter esta noção dentro do nosso coração. Então, se você voltar atrás, agora no capítulo 1 novamente, olha que coisa fantástica, a gente começa a ver essas coisas. Ao homem Deus disse o quê? Você está vendo que está fora da ordem aqui, mas funciona assim mesmo a escritura. No capítulo 1 e verso 28, quando Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus criou, capítulo 1, verso 27, no verso 28, capítulo 1, eu estou falando de Gênesis já, não é João, não é Gênesis. Voltou lá? Está fácil aí, você deixou marcado, né? Olha no capítulo 1, vou voltar para você ver, 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, aliás, Deus o criou, homem e mulher os criou. Aqui no verso 28, e Deus os abençoou. E Deus os abençoou e determinou uma ordem pela sua palavra. O que ele diz? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes, sobre as aves, sobre todo animal que rasteja. E aqui ele diz, e ainda, eis que vos tenho dado toda a erva do campo, tudo que florescer. Olha para mim, nós estamos falando aqui de um princípio antes da queda do homem, porque com a queda do homem, nós vamos falar disso no decorrer da fala, com a queda do homem houve uma mudança, quebrou um princípio, quando Deus disse lá no capítulo 2, verso 16, está aberta a sua Bíblia aí, não está? E o Senhor Deus lhes deu esta ordem, toda árvore do jardim comerás livremente. Havia oportunidade de viver esta vida com Deus, tanto é que a Bíblia diz que Deus visitava-os no jardim. Deus os visitava e diz, tudo que produzir pertence a vocês. Tudo que pertence a você. Portanto, esta aliança que Deus fez com Adão, e Deus disse, o não cumprimento desta aliança, ele diz assim, haverá uma pena. Você pode comer de tudo, você pode comer tudo que eu criei, que formei, é para você, é para o seu bem-estar, tudo. Irmão, isso é fantástico. A importância que Deus deu,
criar o homem e criou todas. Isso é para vocês desfrutar, eu estou dando para vocês. Só que ele recomendou no verso 27, e aqui nós temos o início da tragédia. Ainda não aconteceu a queda, mas subentende que esta queda, ela estava prenunciada aqui, no verso de número 17 do capítulo 2. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, ele certamente morrerá. E ali nós temos mais tarde a sentença do homem, vai ser limitado. Mas só que neste primeiro tempo aqui que a gente observa, e nós estamos falando aqui de muitos e muitos anos, porque Noé, Matusalém viveram muitos anos, é um período longo aqui, que Deus diz, porque logo após, ela foi limitada, a vida, aqui está, por quê? Porque nós agora estamos dentro de um período antes do dilúvio. Isso é muito importante, nós vamos passar por cima de tudo isso aí depois, para você ver que a Bíblia é interessante você observar. Então é para você, mas essa minha árvore, Deus disse para ele, aquilo que é meu, você não deve tocar. Você está lembrado do que eu falei com você na hora dos dízimos? Está lembrado do que eu falei? Se você tocar naquilo que não pertence a você, você está cometendo um mal contra você. O mal aqui foi para Adão e atingiu a humanidade. Então quando você faz isto, não, eu nem tinha pensado dessa maneira, mas eu estou olhando aqui agora, quando você toca naquilo que pertence a Deus, você está tocando naquilo que Ele não te deu liberdade para você. No capítulo então 2 e verso 3 diz assim, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia, de toda a sua obra que tinha feito. Olha para mim, verso 3, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. E o santificou. Ouça bem isto, porque nele descansou de toda a obra como Criador fizera. Quando lemos que Deus, após criar a obra da semana toda da criação, que já falei, Ele descansou. Por quê? Por que é que Ele descansou? Olha para mim outra vez. Intencionado. Esse descanso de Deus, se Ele não descansa, e eu creio que Deus não se cansa, mas Ele criou um princípio aqui, que eu estou enxergando, é intencionado para o bem do ser humano. Daí se formou o sábado, é para o homem desfrutar, ouça bem, é para o homem desfrutar das bênçãos que Deus tem. É um momento de descanso, desfrutar das bênçãos divinas, ter motivo de adoração ao Criador, e daí foi introduzida a semana de 7 dias. Então você entenda, sendo Deus o Criador, e sendo Deus sabedor do nosso limite como ser humanos, Ele sabe que você não é máquina, nem eu sou máquina. Olha para mim, por favor. Você não é máquina. Por que é que Ele tirou um dia para você descansar? Por 2 motivos. O primeiro motivo é para o seu bem-estar. Porque se você trabalha 6 dias, descansa um dia, você faz o quê? Você se restaura.
você descansa, se prepara para uma outra semana. E mais do que isso, mas neste inteirinho você tem motivo de adoração ao Criador. Por isso a Bíblia diz que nós somos criados para sermos adoradores. Então, eu tenho um motivo nesse dia de adorar, que é o que nós fazemos aqui na igreja. Você conhece pessoas que dizem: eu não tenho tempo para a igreja, que eu trabalho de domingo a domingo. Meus pêsames. Talvez para muitas pessoas aqui, o seu sábado seja a terça-feira. Talvez o seu sábado seja a segunda. Talvez o seu sábado seja a sexta-feira. Porque você trabalha em determinadas escalas que você precisa trabalhar no domingo. Porque não é crime trabalhar. É crime você não tirar um dia para você descansar. O que você não resolver em 6 dias, você não vai resolver com mais um dia. Então nós não podemos, de maneira nenhuma, quebrar estes princípios estabelecidos, porque é para o nosso bem-estar. Você entendeu isto? Está bem entendido? Você vem para a igreja, adora, canta, volta para casa, almoça, vai na feira, né? É um dia diferente, né? Almoça em casa, né? Eu gosto de botar água na sua boca. A minha palavra aqui é para abrir o apetite. Eu ontem fazia até pose. Peguei um feijãozinho, um pedacinho de carne seca dentro, aquele feijão cheiroso, arroz, carne seca com abóbora. Meu Deus, viu, cara? Eu vou estar adorando a Deus. É uma coisa fantástica, né, irmão? Tem gente que não gosta. Chicória, lá do sítio, verdinha, salsinha, cheira a ver. Deus disse que tudo que plantar é para o meu bem. Você viu como é que ele faz crescer as coisas? É um espetáculo. Eu sou muito alegre com Deus, porque Deus tem cuidado de mim. Então eu estou falando isso com você só para você ver, porque eu tenho prazer de viver essas coisas. Portanto, o dia de descanso é o sábado. Sábado vem de uma lei sabática, que é todo pastor que vinha dos Estados Unidos ou da Inglaterra, da Suécia para o Brasil, eles trabalhavam aqui 6 anos sem parar, evangelizando, pregando. Eles tiravam de 6, quando chegavam, era um ano sabático. Este ano, o que eles faziam? Eles voltavam para a sua terra e descansavam o ano inteiro, para depois voltar novamente no outro ano para continuar a sua obra. Era uma lei, e é bíblico, porque se trabalharam 6 anos, eles tinham direito a 1 ano sabático. Então sabático significa um ano de descanso, para ele restaurar e poder conviver um pouco mais com a sua família que deixou lá e veio para o Brasil ou para outros lugares. As alianças de Deus com Adão, ouça agora, somos mais profundo um pouco. As alianças de Deus com Abraão são os fundamentos do reino de Deus. E eu creio que todos nós devemos conhecer razoavelmente a Bíblia. Impossível um crente não conhecer a Bíblia. Impossível. E aqui nós vamos ver, eu tenho 3 tópicos aqui, 3 versículos. Primeiro está em Mateus.
Senhor está aqui dialogando com um grupo de pessoas que não entenderam. Capítulo de número 22, verso 23 em diante. Vamos ler, irmão. Meu desejo é que você pelo menos leia. Se você ler, já vai melhorar. Porque quando você não conhece a Bíblia, olha para mim, você vai fazer determinadas perguntas que não têm sentido. Olha mais uma vez para a Bíblia. Capítulo 22 e verso 23. Aqui Jesus mostrou que o retrato de pessoas que não conheciam a Bíblia. Eles eram os saduceus de uma seita e eles não entendiam nada da Bíblia. Diz assim: naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus dizendo: haver ressurreição, e lhes perguntaram: mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, não tendo descendência, deixou a sua mulher a seu irmão. Meu Deus, vai pegar esse balão apagado aqui. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Ela matou todos eles. Depois de todos eles morrerem, também a mulher morreu. E ele disse assim: portanto, na ressurreição, Jesus, já que o senhor conhece esse negócio todo, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos casaram com ela. Como é que vai ser esse negócio lá em cima? Jesus respondeu tão fácil. Porque uma pergunta desta é típica de quem não conhece as Escrituras. Porque se eles tivessem conhecido, eles não faziam esta pergunta. Então você veja no verso 29, o que ele diz aqui? Respondeu-lhe Jesus: errais o quê? Não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição não se casam, nem se dão em casamento, porém somos como os anjos no céu. Você está entendendo? Então, uma pessoa que conhece a Bíblia, ela não faz. Uma pessoa que conhece a Bíblia, ela não faz esse tipo de perguntas. Por que ela não faz? Porque ela tem conhecimento como isso funciona. Então Jesus teve que responder. É muito importante que você seja um leitor da Bíblia. Você esteja sempre atualizado nas leituras da Bíblia, da palavra de Deus, porque ela é. No versículo 31 do capítulo 1, voltando lá para o início da Bíblia, diz assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde, manhã, 6º dia. E aqui nós vamos começar a entender. Vamos entender algumas coisas. Eu creio que todos nós devemos conhecer a Bíblia. Antes da queda, presta atenção agora, antes da queda, a ordem original do meio ambiente do ser humano era perfeito. Por que ele era perfeito? Porque tinham as bênçãos de Deus. E aqui nós temos uma palavra que é muito perigosa e você não sabe de onde vem. Por que na terra brota espinho? Por que na terra há certos problemas? Está escrito. Está escrito. Após a queda do homem, o que aconteceu? Deus amaldiçoou a terra. Após a queda, Deus
amaldiçoou a terra. Daí brota espinho, erva daninha e toda sorte. Porque se você reportar lá atrás, você vai ver que Deus colocou ele no jardim para fazer o quê? Guardar, proteger, cultivar o que tinha. Mas não nascia este mal. Eu achei interessante. A gente Isaías, pelo menos nós estamos lendo Bíblia, né, irmãos? E eu espero que você esteja gostando de ler a palavra de Deus. Nós temos Setembro, temos Siabe, temos muita coisa aqui. Isaías 45. Abra sua Bíblia. Nós estamos falando aqui das alianças, e esta aliança com Adão é os fundamentos do reino que foi estabelecido ali. Diz assim, verso de número 18. Leia comigo. Porque assim diz o Senhor. Todos encontraram? Isaías 45, verso 18. Leia comigo. Porque assim diz o Senhor, que criou o céu, fez, estabeleceu, não criou para ser o quê? O caos, mas para ser habitado. Eu sou o Senhor e não há outro. Então ouça bem, por isso que eu digo, você estudar é difícil. Ouça bem, porque depois da queda a terra virou um caos. Por quê? Porque foi amaldiçoada. E isso vai ficar lá no capítulo 3 depois, para outra hora, amanhã, semana que vem. Leia mais uma vez. Porque assim diz o Senhor, que fez o quê? Criou o céu, olha que coisa fantástica isso. Como é que os fundamentos. Segunda carta de Pedro, lá no final. Lembrando que nós estamos, me permita usar essa frase, estamos estudando. Aqui na igreja tem melhores professores do que eu. 2 Pedro, capítulo 3, olha para mim, por gentileza. Semana passada, eu fui lá em cima no domingo passado, eu fiquei aqui na igreja e eu subi para ver o que estava acontecendo, aulas e etc. E eu cheguei lá no último andar, tinha um jovem desta igreja que se converteu, vindo de uma família kardecista, estudiosos. E este jovem se converteu ao Evangelho. Este jovem é de uma capacidade muito grande, intelectual para ler, estudioso. Ele estava dando uma aula para 31 pessoas, eu contei o grupo, 31 pessoas adultas, Bíblia na mão, projetando no slide, no computador lá, e dando uma aula sobre os tabernáculos, cada peça, o que representava. E eu fiquei pensando, ninguém pode dar uma aula daquela se ele não estuda, se ele não se aprofunda no conhecimento. E eu vou dizer a você, que coisa fantástica ouvir uma aula com aquele rapaz que deve ter menos de 30 anos. E eu fiquei, por que dá uma aula com essa alegria, com essa sabedoria? Porque ele
é um estudioso, está lendo a palavra de Deus e sabe os assuntos. E eu fiquei muito feliz e dizer: Senhor, como esta igreja está em boas mãos. Porque todos os grupos que nós temos que estuda, TETEB, SIAB, são pessoas que estão se esforçando para oferecer a cada pessoa conhecimento da palavra, conhecimento do evangelho, das leis divinas que regem a vida, isto é, o reino de Deus. Capítulo 3. Fala da vinda do Senhor e seu significado. E ele fala aqui determinadas coisas. Eu estou pegando um versículo mais à frente para poder adiantar. Capítulo 3, verso 4 a 7. Dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céu, bem como a terra, o qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Versículo 6, leia: pela qual veio perecer o que? O mundo daquele tempo. De que maneira morreram? Ora, verso 7, leia: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, tem sido entesourada para o fogo, estando reservado para o quê? O dia do juízo e a destruição de quem? Dos homens ímpios, que não aceitam o evangelho. Isso é muito sério. É muito sério. Está sendo, mas pastor, bispo, quando vai acontecer isso? Eu espero que não seja nos meus dias, porque será um dia de horror. Agora que isto vai acontecer, vai. E aí nós teríamos que pensar, mas bispo, e a pessoa que morre nesse período, como é que vai? Isso aí já é outro assunto, que a gente pode até falar uma hora, a gente conhece mais ou menos isso. Mas eu estou dizendo, os ímpios, por quê? Porque estão vivendo dentro de um mundo corrupto. Estão vivendo dentro de um mundo que vem da ordem de um homem que não perseverou na aliança. E quando se quebra a aliança, acontece os acidentes. Então este mundo, não vou falar, assunto é para depois. Noé está lá na arquinha dele, deixa Noé quieto lá, depois eu falo sobre isso. Senão eu vou misturar com uma porção de coisa que eu não quero. Concluindo esta manhã, temos então a formação do homem. Todo o jardim foi formado, tudo era para o seu sustento. As normas da aliança: pode comer de tudo, você come do que você quiser. É assim que terminamos. Formação do homem, todo o jardim foi formado, tudo era para o seu sustento. As normas da aliança: pode comer de tudo. Qual era a obrigação de Adão com a aliança? Não, agora é exercício. Qual era a obrigação de Adão com a aliança? Não comer da árvore. Era ele não comer. Concluindo, não tocar na árvore. E Deus disse: se você tocar, o que vai acontecer? Você vai provocar a morte. E todos morreram com Adão,
no seu pecado. E quem nasce, nasce com a vida de Deus, mas nasce com a mancha de Adão. E só Jesus Cristo pode tirar esta mancha. Que o Senhor te abençoe nesta manhã. Vamos ficar de pé, meus irmãos.